A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos. Abençoe, Pai, para que a tua palavra, Senhor, seja uma inspiração e nos ensine e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que ontem a gente terminou o livro de Esdras, né? O povo voltou do cativeiro e acabaram se envolvendo com mulheres estrangeiras, tanto que no final fala o nome de quem se envolveu com mulheres estrangeiras, mas Esdras orou ao Senhor e levou o povo a se arrepender e se voltar ao Senhor e com isso se afastar das mulheres estrangeiras. Hoje a gente vai começar o livro de Neemias, né, com a oração de Neemias no capítulo 1. E as palavras de Neemias, filho de Acarias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Enani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Aqui a gente vê que Neemias orando ao Senhor aqui, o interessante é que ele usa inclusive a palavra do Senhor quando ora, né? Ele está falando aqui que Deus mesmo tinha dito que iria separar o povo, mas que depois iria juntar o povo independente de onde ele estivesse, que o povo se arrependesse e voltasse, ele iria juntar o povo, né? Então, baseado nesta palavra que Neemias orou ao Senhor. Isso aqui nos mostra que a gente tem que aprender muito da Bíblia, né? A Bíblia nos ensina tudo sobre Deus e a gente tem que conhecer mais a Deus, porque quando conversar com Ele, quando orar com Ele, a gente tem que saber do que a gente está falando, né? Não adianta pedir por isso, por aquilo outro, mas sem saber que Deus nos fez uma promessa. Ele nos fez uma promessa e Ele não é homem de voltar atrás, Ele cumpre suas promessas, né? Então, aqui o interessante é isso, de a gente saber sobre Deus, saber sobre a palavra dEle, saber sobre a profecia dEle, né? A permissão de Artaxerxes, no capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente?
Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo os chefes do exército e cavaleiros. E o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E fui até a porta da fonte e até o açude do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu cavalgava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Então, voltando, entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos e esforçamos as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aqui Deus, mais uma vez, mostrando que é conosco, né? Neemias pediu ao rei Artaxerxes para que ele fosse a Jerusalém, né? Para reedificar a casa do Senhor, para reedificar a cidade, né? E Artaxerxes, lembra que a gente já leu sobre ele, né? Ele viu quando ele viu o quão poderoso é Deus e que o rei Ciro também já havia feito uma carta deliberando o povo de Israel para voltar para Judá, e que se alguém impedisse seria amaldiçoado. Então ele também conheceu a força de Deus e sempre autorizou tudo que fosse feito a favor do Deus de Israel, Deus vivo, né? E aqui mais uma vez Deus mostrando a sua benevolência, que o rei Artaxerxes, ele foi com Neemias, né? Ele se agradou das palavras de Neemias e o permitiu ir a Jerusalém para a reedificação da casa. Mas sempre tem aqueles que são contra, né? Porque quando se fala da palavra de Deus, o demônio se levanta rapidinho e ele quer mostrar suas garras, né? Aqui fala do Sambalate, o Horonita,
Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, né, que zombaram deles, que eles iriam edificar a casa, zombaram deles, achando que o rei não iria permitir, mal sabendo ele que o rei já tinha permitido, porque Deus já tinha tocado no coração do rei, né? Afinal de contas, Deus, quando faz a sua obra, ele completa a sua obra, ele não faz obra pela metade, ele não é um homem que desiste no meio, né? Ele sempre completa suas obras, suas profecias. Aí no capítulo 3, a reconstrução dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná, e ao seu lado repararam os tecoítas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, o Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão, e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. E aqui eu vou pular alguns versículos, porque o capítulo 3 está falando sobre a reconstrução e está falando quem fez o quê, né? Então, para a gente, por enquanto, não é interessante esses nomes aqui. O importante é que realmente foi reconstruído todos os muros, né? E todos ajudaram, todo o povo de Israel, de Judá. Os inimigos atrapalham as obras no capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava ele com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desesperados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritam na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: lá desfaleceram as forças dos carregadores, o pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares virão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Também pus povo de acordo com suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Uma coisa interessante aqui, né?
eles estavam fazendo a obra do Senhor, então obviamente eles eram protegidos pelo Senhor, mas mesmo assim eles não deixaram também de fazer a sua parte. Como eles sabiam do ataque, que iriam ser atacados, eles se protegeram, colocaram guardas de todos os lados, né? Isso aqui nos mostra que a gente tem que se precaver. Não é porque Deus é por nós que a gente vai deixar tudo na mão dele. A gente tem que fazer a nossa parte também. Não só em seguir os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, como também nos proteger, vigiar e orar, que muitas vezes, se você está vendo uma pedra ali, você sabe que vai tropeçar, então você tem que se desviar dela para não tropeçar. Você não vai caminhar em direção a ela achando que Deus vai te livrar porque você é um servo do Senhor, porque você é um filho do Senhor. Se você pode se desviar dela, você vai se desviar, a não ser que o problema está ali, você não ache solução, você não vê saída, aí sim você entrega nas mãos do Senhor e é o Senhor que vai resolver. Mas muitas vezes, ao invés dele resolver, ele nos mostra a saída para que a gente tenha atitude também. Que a gente também não vai ficar só deitado, sentado, parando, esperando a sorte chegar, bater na nossa porta. A gente tem que correr atrás também. Então a gente tem que sempre que se abrir com Deus, vigiar e orar sempre, mas nunca esmorecer, sempre ter de bom ânimo, sempre lutar, sempre seguir em frente, né? No versículo 15, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, enquanto edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajudareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, fique cada um com seu guarda em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de vigia e de dia trabalhem na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Aqui, né, cada um, deu aqui falando, né, cada um fazia o seu trabalho com a mão, com uma mão edificava o muro e com a outra tinha a arma na mão, né? E isso nos diz que isso é mais uma vez nos incentivando a vigiar, né? Você está trabalhando, você está dormindo, você está passeando, está fazendo qualquer coisa, mas você tem que estar vigia. O demônio, ele é astuto, ele pega qualquer coisinha para nos atiçar, para nos atentar. Então, o fato de vigiar é exatamente isso, porque muitas vezes a gente está distraído, até mesmo passeando, né? Um momento que a gente se distrai bastante é nos passeios. Então, o demônio vem ali e coloca uma pedrinha ali de tropeço para nos irar, para provocar a ira em nosso coração. E como a gente está ali distraído, acaba não percebendo que é o demônio que colocou aquilo lá. Então Deus sempre fala pra gente vigiar e orar, né? A vigia tem que ser 24 horas por dia, porque o demônio não dorme, né? Agora a gente não pode esquecer também, à noite, enquanto a gente está dormindo, obviamente não tem como a gente vigiar, mas a gente pode muito bem pedir para que Deus nos vigie enquanto a gente dorme, né? Para que Ele nos proteja durante o nosso sono, para que não sejamos carregados pelo mal. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por tuas palavras, Senhor. Que ela continue nos ensinando, nos inspirando, Pai. Abençoe para que não nos apartemos de Ti, Senhor. Que a gente tenha ânimo, Pai. Que a gente tenha força, Senhor, para se manter ao teu lado, Senhor.
Somos fracos aqui nesse mundo, mas a nossa força vem de Ti, Senhor, pois sem Ti não somos nada. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua família, toque em sua profissão, Senhor, toque em seu coração e seu espírito. Eu não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, eu entrego a vida dessa pessoa em Tuas mãos para fazeres o que apraz os Teus olhos, Pai. Eu peço pela minha família, pelos meus amigos, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder sobre cada um. E eu peço a Ti pela nação, Senhor. Nesse momento de pandemia, a nação está desesperada, Senhor. E no momento de desespero, a gente acaba fazendo muita besteira, Pai. Então, manifeste o Teu poder, toque em nossos corações, Senhor, os Seus filhos, que eles sejam protegidos, sejam fortalecidos em Sua presença, Pai, e os que não Seus filhos ainda, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome, Senhor, que entendam e compreendam que só o Senhor é Deus, Deus único, Deus vivo, Deus poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo quanto neles há, que sem Ti não somos nada, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.